Muito bom dia, uma ótima sexta-feira para todo mundo, chegando com as primeiras notícias do Fluminense, chegando também o final de semana e com ele mais um clássico pelo Campeonato Brasileiro. Não tem tempo para respirar, é pouco tempo para descansar. Nem bem voltei de Brasília e de Goiânia, acompanhando a goleada do Fluminense, classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. E amanhã já temos um clássico importantíssimo, um jogo fundamental. Uma partida que tem ingredientes especiais, porque além de ser um clássico, hoje o Vasco é comandado por Fernando Diniz, que é sempre uma atração à parte, então teremos mais um reencontro entre Fluminense e Fernando Diniz. E o técnico Renato Gaúcho vai ter que dar o jeito dele para preparar esse time com um jogo com um dia a menos de preparação em relação ao Vasco, que acabou jogando na terça-feira. O Renato já iniciou essa preparação ontem no CT Calçachilho, na verdade, um trabalho de recuperação, e hoje ele vai definir o time titular. E é possível que a gente tenha novidades para esse jogo, não só na equipe titular, mas também no banco de reservas. Alguns jogadores lesionados, jogadores que foram poupados, vão voltar para esse clássico, e a partir disso a gente vai tentar decifrar o que o Renato vai fazer. E também uma atualização geral do departamento médico do Fluminense, além de outras notícias importantes, envolvendo inclusive a Copa do Mundo de Clubes. Vem comigo, deixe seu like se você puder, se inscreva aqui no canal do Léo, seu comentário também é sempre muito bem-vindo, toda ajuda fortalece demais. Então, bora de notícia. Bom, como já sabemos, o Fluminense não vai poder contar com o Nonato, que acabou levando o terceiro cartão amarelo contra o Juventude, está suspenso. Isso, sem dúvida alguma, tem um impacto relevante, porque o Nonato vem sendo titular, e se o Renato tinha a intenção de escalar 3 volantes contra o Vasco, já complica bastante a situação. Ele pode até escalar, mas aí vai ter que ser uma surpresa, porque de opções, com Otávio e Bernal machucados, lesionados, a gente tem o Wallace Davi, que é um jovem, e o Thiago Santos. O Lima pode voltar? Sim, a gente vai falar sobre o Lima agora. Lima e Keno. O Lima tá voltando de lesão, ele não atua há 3 semanas, uma lesão muscular na coxa esquerda, ele já vem trabalhando com o grupo nos últimos dias, então a tendência é de que de fato ele volte a ser relacionado. Pelo menos apareça no banco de reservas. Eu descartaria completamente o Lima jogando? Não, porque se eu não me engano, eu acho que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, o Renato fala que se o Lima tivesse à disposição naquele jogo, ele jogaria. Então eu não descarto o Renato escalando o Lima, mas para ele fazer isso, mantendo 3 atacantes, ele teria que tirar o Ganso. A gente vai falar mais sobre isso, sobre a utilização do Ganso nesse jogo ou não. A princípio eu não acho que o Renato vai tirar o Ganso, mas enfim, se ele quiser escalar 3 volantes, a saída seria essa, não tem muito o que fazer. Né? Acho que em termos de dúvida no time, porque o Freitas deve voltar também, ele foi só poupado, o Keno também volta, mas a princípio eu também não acho que ele vai tirar o Serna nesse jogo para colocar o Keno não. Mas outra atualização importante, o Keno vem sendo poupado, o Fluminense dosando a carga, né, o desgaste físico, foi a explicação do clube em relação à ausência do Keno nos últimos 2 jogos. Então a tendência é de que ele também apareça na lista dos relacionados para este clássico. E aí eu acho que ele começaria no banco, mas a gente só vai ter essa resposta definitiva depois do jogo, depois do treino de hoje, lá no CT Calçachilho, a gente vai tentar apurar e descobrir o time que o Renato vai escalar diante do Vasco, também saber como o rival vai chegar para esse jogo. Lembrando que o Vasco também não tem Felipe Coutinho à disposição, suspenso, né? Foi expulso, está fora do jogo o Felipe Coutinho. Sinceramente, nem sei se isso é uma boa notícia, não? Porque pelo que o Coutinho vem jogando aí, enfim, mas vamos lá. Em relação à atualização do DM, a gente sabe que Bernal ainda vai demorar um pouco mais, Otávio também bastante tempo fora, mas a boa notícia fica por Germancano. O Cano está evoluindo na lesão, já começou a dar voltas em torno do gramado. Já havia uma previsão otimista da utilização do Cano na Copa do Mundo de Clubes. Isso deve acontecer. A questão é que não dá para saber em que condições ele vai chegar lá, porque ele está ainda está correndo em volta em torno do gramado. Tem toda uma transição para ser feita. Aí depois tem aquele processo de volta onde o jogador perde ritmo de jogo. Né? A gente sabe, é um pouco difícil voltar e chegar na rotação dos demais. Então não dá para ter certeza ainda sobre que Germancano a gente vai ter para esse Mundial de Clubes. Mas certamente ele vai para os Estados Unidos e aí dentro da competição, dentro da evolução dele, ele vai ser aproveitado. Né? Vem uma janela de transferências aí que vai abrir no próximo dia 2.
A gente espera a chegada de reforços para não depender só de uma recuperação que ainda é incerta, querendo ou não, do Cano e também do Everaldo, né? O Fluminense vai ter que ser muito, mas muito assertivo nesse mercado. Em breve eu vou falar mais sobre isso. Estou tentando apurar alguns detalhes de bastidores para saber o que a diretoria está pensando em relação a essa próxima janela, sobre posições, sobre jogadores que cheguem realmente para colocar a camisa e jogar, né? O famoso chega e joga. Esse é o objetivo. Se vai conseguir ou não, aí é outra história. Mas, de qualquer forma, já é uma grande notícia saber que o Cano já está avançando nesse processo de recuperação e muito em breve ele já vai intensificar essa transição. E eu creio que lá para a semana que vem, a gente já vai ter uma ideia melhor de quando ele poderá voltar. Sem dúvida alguma, vai ser para o Mundial. A questão é saber se ele já vai, por exemplo, na primeira rodada, já ter condição de jogo. Isso ainda não dá para cravar, não dá para saber, mas creio que em breve a gente já vai ter uma noção melhor em relação a isso. Outra informação sobre venda de ingressos para o Clássico de amanhã. 26 mil ingressos foram vendidos até agora. Não foi especificado em quais setores, mas não tem nenhum setor esgotado. Então é possível que esteja bem dividido. Lembrando que a torcida do Vasco já está comprando ingresso. Então você que pode ir ao jogo, que tem condições de ir ao jogo amanhã, é uma partida que pode, eu espero que seja de alguma forma um divisor de águas. Quem sabe o Fluminense encarando esse jogo como um clássico, como se fosse o último clássico da vida. Já adianto para vocês, vai ter que ser assim. Porque o Vasco está num momento de empolgação da chegada do Diniz e a gente sabe que isso sempre acaba normalmente tem um impacto positivo. Né? E ele consegue gerar esse impacto positivo imediato. Então os caras com certeza vão correr muito. Se o Fluminense não igualar na corrida, esquece, vai ter muita dificuldade. E o apoio da torcida, a gente sabe, é muito importante, não tem jeito. É muito ruim ver o lado deles cheio e o setor sul vazio. Então, eu sei que o momento não é... Sei que muita gente não está satisfeita com o rendimento do time no geral. Não todo mundo, evidentemente, tem gente que está. Mas tem uma parte da torcida que não está. Mas eu acho que é o momento para a gente, para esse jogo principalmente, a gente se juntar, se unir, apoiar o time e torcer para que de fato seja um momento ali de virada em relação até a clima, né? Em relação a confiança, a otimismo. Uma vitória em clássico tem capacidade de mudar muita coisa no ambiente do clube. Então eu espero que esse seja mais um exemplo. Se você tiver condições de ir ao Maracanã, puder ir ao Maracanã, vá, porque o apoio da torcida, sem dúvida alguma, vai ser algo muito importante deste clássico. Pessoal, vou deixar aqui no comentário fixado o link para Mais Ágil, parceiro aqui do canal do Lessa, vocês já conhecem, mas quem não conhece, Mais Ágil atua no mercado financeiro já há anos, ajudando centenas, milhares de clientes a antecipar o FGTS. Se você tem aquele dinheiro que está retido lá que você não pode mexer, a Mais Ágil antecipa, esse dinheiro cai na sua conta. É claro, tem toda uma operação financeira por trás, tem taxas envolvidas e por isso é importantíssimo você entender exatamente o que a Mais Ágil faz, como faz, tudo que está em jogo para você tomar a melhor decisão. Se você tem essa necessidade, está dentro daquilo que você espera, imagina, a Mais Ágil vai poder te ajudar. Não, Lessa, não é bem o que eu quero, não. Justamente para isso tem uma equipe lá para te explicar tudo certinho. O link da Mais Ágil está aqui no comentário fixado. Bom, uma notícia aqui em relação ao Mundial de Clubes, ou a Copa do Mundo de Clubes, como a FIFA deseja que esse Mundial seja chamado. Ontem, lá no Estadão, o colunista Marcel Riso publicou essa matéria aqui, detalhando os jogos que serão transmitidos em TV aberta pela Globo. O Globo já bateu o martelo em relação a isso. A gente sabe que o Grupo Globoplay, Sport TV, todas as partidas serão transmitidas, todos os 63 jogos, mas em TV aberta é outra história. A Globo vai transmitir as 12 partidas dos clubes brasileiros na fase de grupos, além de outros jogos que têm ali um maior potencial de audiência, os maiores clubes europeus. Então tem essa agenda completa aqui, eu vou passar rapidinho para vocês, não são tantos jogos assim, né? Dia 15 de junho, 3 partidas de cara, já vai se acostumando com os horários, né? Já vai conversando aí com o chefe, se organizando para dar aquele migué no trabalho, se for horário de trabalho, evidentemente, né? PSG e Atlético de Madrid, 4 da tarde, o Palmeiras e Porto, 7 da noite, Botafogo e Seattle Sounders, 23 horas, jogo tarde, né?
No dia seguinte, Flamengo e Esperança às 22 horas. Dia 17 de junho, Fluminense e Borussia Dortmund, 13 horas. Então já fique ligado aí, 13 horas, dia 17 de junho, com transmissão da Globo TV aberta, Fluminense e Borussia Dortmund, Inter de Milão e Monte Rei, jogo às 10 da noite. Cara, vai ser muito bacana, é algo realmente muito diferente do que a gente já viu. É uma Copa do Mundo realmente de clubes, com jogos em vários horários. Então pra galera que, sei lá, pra quem tá de férias, ou pra galera, pra turma que já tá aí na aposentadoria, pô, um negócio espetacular, é um cardápio maravilhoso. Dia 18 de junho, Manchester City e o Wydad Casablanca, 1 da tarde, Real Madrid e Al Hilal, 4 da tarde, Juventus e Al Ain, 22 horas. 19 de junho, Palmeiras e Al Ahly, 1 hora, Inter Miami e Porto, 4 da tarde, Botafogo e PSG, 10 da noite. Aí dia 20 de junho, Flamengo e Chelsea, 3 da tarde, Bayern de Munique e Boca Juniors, 10 da noite. 21 de junho, Boca também tá numa água danada, vai ser interessante esse jogo aqui. 21 de junho, Inter de Milão, Urawa Red Diamonds, 4 da tarde. Fluminense e Ulsan, dia 21 de junho, 7 da noite. Fluminense e Ulsan, o segundo jogo do Fluminense no Mundial. 22 de junho, Real Madrid e Pachuca. Pachuca de John Kennedy, 4 da tarde. 23 de junho, Botafogo e Atlético de Madrid, 4 da tarde. Palmeiras e Inter Miami, 10 da noite. Dia 24 de junho, Benfica e Bayern de Munique, 4 da tarde. Flamengo, e aí depende dessa definição, né, do Los Angeles ou América do México, 10 da noite. 25 de junho, última rodada da fase de grupos para o Fluminense. Fluminense e Mamelodi Sundowns, 4 da tarde. Tá? Dia 25 de junho, então, 4 da tarde. Inter de Milão neste dia enfrenta o River Plate às 10 da noite. 26 de junho, Juventus e Manchester City, 4 da tarde. Real Madrid e RB Salzburg às 10 da noite. Então são esses os jogos que a Globo vai transmitir na TV aberta na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Lembrando, as outras partidas serão transmitidas também pela Casa TV, Sport TV, Globoplay, enfim. Cardápio interessantíssimo, baixo, tá chegando esse Mundial de Clubes. Hoje já é dia 23 de maio, como tá passando rápido, loucura. Daqui a pouco a gente já tá finalizando aqui os últimos detalhes para essa transmissão que vai ser histórica, memorável pra gente, né? Pra transmissão, cobertura, na verdade, né? Cobertura que a gente tá organizando no Jornada. A participação do Fluminense, independentemente de qualquer coisa, vai ser algo histórico. Eu tenho certeza que, enfim, eu particularmente tô ansioso. Tô levando em consideração o momento do time, tá jogando bem, tá jogando mal. O Fluminense vai pra lá, assim como os brasileiros, para tentar passar a fase de grupos. E aí depois, dependendo do confronto, dependendo do clube europeu, se for clube europeu, aí é lucro, é curtir, é aproveitar e, claro, né, fazer o possível para representar a camisa do Fluminense da melhor maneira possível. É isso, vai deixar aí, se você puder, seu like, tá? Não esquece não, para comentar, se inscrever no canal, tamo junto e ao longo do dia, claro, voltamos com muito mais informações.